Tá quente mesmo, Danilo. Difícil, eu tenho que colocar um ar-condicionado aqui, porque essa sala é muito quente. Virei, aham, virei sócio. Aqueles ar ecologicamente correto, eles gastam pouca energia, Carol. Que chique. Deve custar mais caro ainda, né? Não, não é não. Só 3 rins, um pedaço do coração. Você faz em 20 vezes aí no cartão, você nem vê pagar. Ah, não, não vê não. Só vê 20 vezes pagando. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver sobre a indústria paranaense antes de 1930. Então, a gente vai ver alguns elementos, principalmente relacionados aí à indústria da erva mate, né, que foi assim a principal cadeia produtiva desse momento, né, pré-1930, que acabou se instalando aqui no Paraná. Bem, então, uma das questões, né, que eu coloco para introduzir o tema é sobre qual é o motivo, né, de considerar esse recorte de 1930. Foi justamente devido às transformações que ocorreu no Brasil, né, a partir dessa data. Né? Só lembrando que, né, como vocês viram, foi questão de prova, né, a respeito da Revolução de 30 e o início do processo de industrialização aqui no Brasil. Né? Infelizmente, muita gente acabou errando essa questão na prova. Isso eu não fiquei nada contente, né, com, com o resultado, né, de várias respostas, né, dessa questão, uma vez que eu sempre, né, enfatizei, né, que é justamente a partir de 1930, né, que a gente tem um novo pacto de poder no Brasil, né, entre o latifúndio semi-feudal com a burguesia industrial que estava nascendo, então, naquele momento. Né? A burguesia industrial como sócio menor desse pacto, né? E o latifúndio semi-feudal, né, como sócio maior. Né? E esse pacto ele acaba tomando conta, né, de todas as estruturas políticas aqui no Brasil, que atrelado, né, logicamente, a todo aquele contexto, né, de 1929, né, que acabou desestruturando a economia cafeira aqui no Brasil, e isso fez com que a gente entrasse num processo de substituição de importações. Mas, infelizmente, muita gente acabou, né, colocando outras coisas, né, que não tinham nada a ver, né, com a pergunta, né, mas teve alguns alunos que conseguiram sintetizar muito bem, né, essa questão, né, do porquê que a indústria brasileira começou, né, de forma mais intensa a partir de 1930. Foi justamente a partir desse pacto e dessa conjuntura internacional. Mas vamos lá. Então, esse recorte se faz justamente a partir disso, porque o Paraná, né, apesar dele ser, né, durante esse pós-1930, né, uma economia periférica, no sentido de ainda ser muito dependente de todas as dinâmicas produtivas do estado de São Paulo, né, nós ainda conseguimos gerar alguns ciclos econômicos aqui no Paraná.
né, em virtude também desse novo pacto de poder de 1930. Então, nessa aula, a gente vai ver, né, alguns desses elementos até esse período, né, quando tem, então, essa reviravolta econômica e política aqui no Brasil. Então, até as primeiras décadas, né, do século XX, o Paraná, a economia paranaense, ela se inseriu tanto a nível nacional quanto a nível internacional, baseada principalmente a partir da produção da erva mate e também da madeira, né, principalmente do pinho. E essa produção, né, de erva mate, ela era exportada principalmente para a Argentina, e também o Chile era um grande comprador, né, dessa erva mate brasileira, né, paranaense, quer dizer. Aqui, né, uma fotografia, né, que vai ilustrar muito bem esse momento, né, de exploração madeireira aqui no Paraná. Já nessa outra figura, então, ela vai ilustrar um pouco, né, da tecnologia que se utilizava naquele momento, né, ali no século XIX, né, que é onde começa então essa produção de erva mate aqui no Paraná, que, de certa forma, o processo de beneficiamento, ou seja, a manufatura dessa erva mate, ela era ela tinha uma tecnologia muito rústica, né? Porque lembrando que nesse contexto de século XIX, se considerarmos, né, que nós já tínhamos passado pela primeira revolução industrial, com toda a tecnologia, né, das máquinas a vapor, considerarmos, né, que a tecnologia empregada, né, na manufatura da erva mate era de tração animal e também de moinhos, né, movidos a água, aí já dá para ver uma discrepância, né, a respeito, né, do nível de tecnologias para esse tipo de produção aqui no Paraná, né? Então, por aqui dá para a gente ver exatamente o nível de desenvolvimento tecnológico, né, dessa economia da erva mate aqui no Paraná, com o que estava acontecendo, principalmente nos países do centro do sistema capitalista. Só lembrando que as estruturas produtivas da primeira revolução industrial, elas se espalharam, elas se expandiram de uma forma mais intensa, justamente pela facilidade dessas estruturas, né? Porque para você instalar lá uma máquina a vapor, né, e todo o maquinário que estava vinculado a isso, não exigia nem tanto capital, né, e nem uma grande estrutura produtiva. Então, isso que acabou facilitando também para que os Estados Unidos eles internalizassem as estruturas produtivas da primeira Revolução Industrial, né, que foi, assim, um dos elementos fundamentais no próprio processo de desenvolvimento da economia americana, né? E agora, quando a gente vê essa realidade das manufaturas aqui no Paraná, dessa cadeia produtiva da erva mate, a gente vê então um outro nível, né, tecnológico, né, tração animal e engenhos movidos aí à força da água. Então a gente consegue então observar essas discrepâncias do nível de tecnologia. Só lembrando, né, então que a erva mate, né, para quem gosta aí de, de tomar tererê, tomar chimarrão que não é muito, né, a praia aqui da nossa região, né, mas, né, tem outros lugares, né, principalmente aqui da região sul, que o pessoal, né, toma muito, né, chimarrão. Já na parte ali do Mato Grosso, ali o centro-oeste, o pessoal acaba tomando mais, como que é mesmo? Esqueci o nome, gente. Acabei de falar e fugiu da minha cabeça.
Tererê, né? Tererê. Agora, quando a gente pensa, né, a respeito dessa inserção da economia paranaense, né, nesse mercado internacional, aí a gente consegue, então, observar, né, que a Argentina ela era o principal mercado importador, né, desse produto paranaense. Isso, de certa forma, acabava tornando, né, essa estrutura, essa cadeia produtiva paranaense da erva mate muito dependente de todas as oscilações, tanto políticas quanto econômicas, da Argentina. Né? E isso vai acabar afetando essa cadeia produtiva, principalmente lá durante o século XX, né? Nos primeiros anos do século XX, que a gente vai ver um pouco mais no final da aula, né? Todas as medidas que a Argentina acabou tomando, que, por sinal, acabou desestruturando essa economia ervateira aqui do Paraná. Então, quando você coloca um produto, né, para a exportação, logicamente que você vai estar, então, muito suscetível, né, a todas as oscilações que acabam ocorrendo, né, de forma muito natural, né, no mercado internacional. Agora, né, quando a gente observa o Paraná no século XIX, né, com toda essa produção, né, da erva mate, que começa lá na segunda década, né, do século XIX, quando ela começa, então, a tomar força, né, principalmente na região de Curitiba, né, e os primeiros engenhos, né, dessa matéria-prima acabam sendo instalados, né, em Paranaguá, isso também é importante destacar, e essa erva mate, essa matéria-prima, ela era obtida, então, do outro lado da Serra do Mar, né, já nos campos, né, de Curitiba, e essa matéria-prima, né, ela era então transportada até o porto de Paranaguá, que daí levava esse produto até a Bacia do Prata. Né? Então, era dessa forma que era estruturado, então, essa condução desse produto. E, logicamente, um dos principais problemas da província, né, do Paraná nesse momento era justamente a dimensão da estrutura, da infraestrutura, né, do Paraná, no que se diz respeito às estradas, ou seja, era muito precário. Né, era apenas aquilo que eles chamam, né, das picadas, né, no meio da mata, né, não tinha, então, uma estrutura, né, que desse, então, fôlego para os produtores de erva mate nesse momento, né, para conseguir, então, fazer esse transporte, né, de Curitiba até o porto de Paranaguá. Então, esse era um dos principais problemas do Paraná nesse momento, a estrutura dos transportes. Né? E isso era no território paranaense como um todo. Né? A gente não tinha nenhuma estrada de ferro, a gente não tinha nenhuma estrada minimamente em condições, né, do tráfego, né, de mercadorias e de pessoas, né? E isso, de certa forma, acabou sendo um dos elementos preponderantes que acabou tornando a economia paranaense, né, nessa extrema dependência do estado de São Paulo. Né, a precariedade, então, dos transportes do Paraná. Né? E se a gente fazer um paralelo com a realidade do Paraná atual, a gente também consegue observar que o Paraná possui vários gargalos logísticos, né? Um problema muito sério, né? Principalmente com relação às rodovias. Né? O Paraná tem uma malha rodoviária de rodovias duplicadas, né, muito inferior aí a vários
a vários estados, né? Tentou-se, né, durante o governo do Jaime Lerner, fazer aquele anel de integração, mas aquilo lá foi só para dar ainda mais dinheiro para as empresas de pedágio, né? Uma corrupção sem limites, né, que foi feito naquele momento. Depois, né, acaba entrando aí o Beto Richa, que acaba criando, né, vários atos regulatórios que dava ainda mais poder para essas empresas, mas isso, né, é apenas o fruto dessa formação econômica e social do Paraná, né, que sempre foi o palco, né, da manifestação de interesses de determinadas entidades de classe, né, em detrimento da grande maioria da população paranaense. Então, isso é algo que, infelizmente, acabou não mudando no Paraná, desde o século XIX até o século XXI. Então, em 1853, quando o Paraná, né, consegue, então, a emancipação, né, de São Paulo, houve ali o início, né, de um pequeno salto, né, com relação à estrutura de transportes do Paraná. Né? É a partir desse momento que é recuperada a estrada, né, da Graciosa, que faz então essa ligação de Curitiba até Paranaguá, né? E, por sinal, é justamente no momento em que eles fazem essa reestruturação da Estrada da Graciosa que os engenhos, né, de erva mate que até então estavam instalados em Paranaguá, eles mudam então para Curitiba, né, porque de certa forma eles acabavam ficando mais perto da matéria-prima, né? Então muitos senhores de engenho da erva mate mudaram então a sua planta industrial de Paranaguá para Curitiba. E isso, consequentemente, vai trazer um reflexo, né, no espaço urbano de Curitiba muito importante, né, porque isso vai fazer com que haja, então, uma atração ainda maior de pessoas para a cidade de Curitiba, né, que passa, então, a crescer de uma forma mais acelerada a partir desse momento, né, quando esses engenhos eles passam então a ser instalados nessa cidade, né, apesar de que a produção, né, de erva mate ela tinha uma determinada temporada, né, de 8 a 6 meses do ano que o pessoal conseguia ficar empregado nesse tipo de atividade. Nos demais meses do ano, essas pessoas, então, elas tinham que se dedicar à produção, né, para subsistência, esse tipo, né, de trabalho, né, para tentar, então, compensar esse período que eles não estavam, então, no período de safra da erva mate. Então, como eu disse, né, de 1880 a 1885 foi construída, então, a primeira estrada de ferro ligando, então, Curitiba ao porto, então, de Paranaguá, né, devido, né, principalmente, a uma pressão muito forte, tanto dos produtores, né, de erva mate, que eram pessoas, né, muito importantes e muito influentes naquele momento, né, ali na província, né, do Paraná, quanto também os próprios senhores de engenho, eles tinham, então, um poder relativamente grande, um poder político grande aqui no Paraná. Então, eles é que acabaram, então, forçando com que o presidente provincial aqui do Paraná fizesse, então, esses investimentos na construção dessa estrada de ferro, né, que daí vai produzir, então, uma dinamicidade muito intensa nessa cadeia produtiva da erva mate aqui no Paraná. Como eu disse, né, anteriormente,
né? No restante do território paranaense, né, você não tinha, então, uma articulação das estruturas viárias, né? Tudo era muito longe, as vias eram totalmente precárias, né? E isso, de certa forma, acabou dificultando com que o processo de expansão de manufaturas fosse produzido aqui no Paraná, né? Sendo esse, né, mais um dos motivos que acabou tornando a economia paranaense como uma periferia do estado de São Paulo, né? Como diz o Calil, né, que produziu uma tese a respeito, né, do processo de periferização da economia paranaense. Isso lá nos anos 70, quando ele produziu essa tese dele. Né. Quanto à economia, né, do erva mate, apesar, né, dela ser uma atividade muito importante para o Paraná naquele momento, ela não conseguia, então, ultrapassar alguns limites, né? Tanto de inovação tecnológica, quanto também de você avançar na qualidade do produto. Né? Segundo alguns autores, né, principalmente o Padiz, ele coloca que o Paraná tinha um problema muito sério com relação à qualidade da erva mate que era produzida. Né? Então, os produtores paranaenses eles tinham o costume de colocar uma madeira processada junto com a erva mate para você dar um corpo maior, para aumentar, então, o peso, né, do produto. Mas quando esse produto chegava até na Argentina, no Chile e até mesmo no Uruguai, o pessoal, então, ia tomar o chimarrão com a erva aqui do Paraná e tinha uma decepção muito grande, né, pela baixa qualidade do produto. Né? Então, os paranaenses eles tentavam, então, burlar, né, a qualidade, né? E isso, de certa forma, esse ato de você burlar, né, de você tentar trapacear com relação ao produto, acabava deixando a erva mate paranaense com uma qualidade, então, muito baixa. E isso, de certa forma, acabou, então, tendo um impacto no nível, né, de exportação aqui do Paraná. E isso acabou forçando, então, a estrutura legislativa da província do Paraná, naquele momento, a adotar medidas bem duras com relação à fiscalização dos engenhos que estavam instalados lá em Curitiba. Né? Então, a partir desse momento, dessa regulamentação, visando, então, um aumento na qualidade do produto aqui do Paraná, isso vai ter um resultado muito positivo para a cadeia produtiva da erva mate aqui do Paraná. Né? Então, porque você consegue, então, evitar algumas trapaças, né, que o pessoal fazia com relação a esse tipo de produto. Né? Mas, como eu disse, infelizmente, apesar de você procurar, então, esse avanço com relação à qualidade, devido a uma falta, né, de capital, a uma falta até mesmo, né, de uma visão mercadológica, né, mais dinamizadora, isso então acabava limitando, né, o processo de você agregar ainda mais valor, né, à produção da erva mate paranaense. Né? Então isso foi um dos fatores aí limitantes. E por muito tempo essa produção da erva mate aqui no nosso estado, ela acabou ficando muito isolada, né? Esse processo da erva mate acabou não produzindo efeitos em outros segmentos produtivos, né? Ou seja, isso significa que a erva mate ela não conseguia então dinamizar outros elos das cadeias produtivas. Né? Um exemplo disso, que é o maquinário rústico,
que era utilizado, então, por processo, né, de manufatura dessa erva mate, né, ou ele era importado, ou ele era feito de uma forma muito rudimentar pela própria maquinaria, né, que estava ali à disposição do senhor de engenho. Ao invés, né, de surgirem indústrias que possibilitariam, então, o fornecimento dessas máquinas e equipamentos para ser utilizado nessas manufaturas da erva mate, né, não foi isso que, infelizmente, acabou ocorrendo aqui no Paraná, né? De certa forma, a gente acabou ficando muito dependente dessa atividade econômica, né? Então, o pessoal trabalhava uma parte do ano nesse tipo, né, de produção e a outra parte ficava mendigando ou produzia ali de forma muito rudimentar alguns alimentos, né? Quando chegava novamente na safra, o pessoal trabalhava, né, igual louco, né, para tentar acumular um pouco de dinheiro para passar os outros 4 meses aí numa pendunga muito grande, né? Então, de certa forma, essa economia da erva mate, ela teve pontos positivos, mas também teve pontos negativos, né? Aqui eu já falei também. Bem, eu coloquei essa citação, né, do professor Zeno Crossetti, que é lá do Departamento de Geografia da UNILA, lá de Foz. Ele tem, né, tanto a dissertação dele quanto a tese, ele faz uma análise sobre a formação socioespacial de todas as regiões aqui do Paraná, né? Então, ele tem lá um dos capítulos que ele vai, então, se debruçar sobre aquilo que eles chamam, né, do Paraná tradicional, né, que é a região ali de Curitiba e o litoral paranaense, né, que, de certa forma, acabou passando por um processo, né, de ocupação da população não indígena, é importante frisar, né, bem antes do que se a gente comparar com o processo de ocupação, né, da população não indígena no restante das regiões aqui do Paraná, né? Então, foi assim um processo que já começou ainda lá no século XVI, no século XVII, né, através ali de uma mineração muito rústica e é, e não tão, como eu digo, dinamizada e nem tão importante, né, se a gente fazer uma comparação, né, com o que ocorreu, né, em Minas Gerais, mas foi ali esse início, né, do processo de ocupação dessa região de Curitiba e litoral, então, do Paraná, né, que os autores, então, colocam, né, como o Paraná tradicional. Então, nessa citação, né, o Zeno, ele traz, então, informações muito importantes para a gente conseguir entender, então, esse nível, né, da industrialização aqui no Paraná, justamente nesse momento, né, século XIX e início do século XX. Então, segundo o professor Zeno, né, consumida localmente por muitos anos, a erva mate começou a alcançar status econômico de porte quando se iniciam as exportações à Argentina e ao Chile, já na terceira década do século XIX. Né? O mate, então, ele se tornou muito mais do que uma mercadoria de exportação. Né? Tecnologias de industrialização foram sendo introduzidas. Indústrias e serviços relacionados com o mate nasceram, né? Uma nova burguesia industrial tomou seus contornos e assumiu o controle político quando a monarquia foi substituída pela república no Brasil, né? Ou seja, então quando a gente já chega numa fase, né, de transição do século XIX para o século XX, justamente naquele momento conturbado da história brasileira, né, quando a gente tem, então, a proclamação da República em 1889, né, e isso dá, então, novos contornos,
né, a nível nacional e também a nível, né, de Paraná, quando a gente pensa, então, na estrutura produtiva da erva mate, que passa, então, a tomar um certo fôlego e ela tem um aumento na produção justamente pelo processo de intensificação da industrialização da erva mate. E isso, de certa forma, vai fazer com que surja, principalmente em Curitiba, uma burguesia industrial, né? Boa parte das famílias tradicionais, né, curitibanas que ainda possuem muitas posses na cidade de Curitiba e região metropolitana, elas surgiram justamente nesse momento. Ou seja, essas famílias, elas nada mais são do que resquícios dessa burguesia industrial ervateira que se instalou, que surgiu no Paraná justamente nesse momento, transição do século XIX para o século XX. E, de certa forma, isso vai, diferente de outros momentos, né, da cadeia produtiva da erva mate, como eu citei antes, que não conseguiam fazer uma conexão com as outras, com os outros segmentos produtivos. Quando a gente chega exatamente nesse momento, final do século XIX, início do século XX, essa produção, então, ela consegue abranger, né, outros segmentos produtivos. Um exemplo muito didático disso foi o que aconteceu com a indústria madeireira aqui no Paraná, né, que passou, então, a fornecer tanto barris quanto embalagens, né, para a indústria de erva mate, que, de certa forma, então, conseguiu congregar esses dois segmentos produtivos, madeireiro com a indústria da erva mate. Eu destaco, né, que até a Primeira Guerra Mundial, boa parte, então, dos barris que eram construídos para o processo, né, de transporte da erva mate já processada, eles eram, então, importados da região, né, do Báltico, lá na Europa, né, o pinho báltico, né, que ele tinha uma característica, né, muito diferente do pinho aqui do Paraná. Mas então, quando a gente chega na Primeira Guerra Mundial, né, e que todos os esforços de guerra são direcionados no sentido, né, de você manter ali a indústria da guerra, isso acaba, então, abrindo, né, uma oportunidade muito grande para a indústria madeireira aqui do Paraná, que passa, então, a fornecer esse tipo de material para a indústria ervateira, né? Isso é um detalhe muito importante. Aqui eu trago para vocês, né, um exemplo, né, de como que era, então, esse barril, né, que era utilizado, então, para o transporte da erva mate já processada, né? Então, acabou surgindo nesse momento, né, principalmente ali em Curitiba mesmo, várias indústrias madeireiras que se dedicavam à fabricação de barril, né, para a indústria da erva mate. Então, esse era um dos elementos, né, muito interessantes que acabou ocorrendo aí nesse momento, né? Ali, uma fábrica, né, de barris que estava, então, levando essa produção para as indústrias que faziam, então, a manufatura da erva mate. Então, você consegue fazer essa conexão com uma outra cadeia produtiva, né? Então, isso, de certa forma, acaba aumentando, né, o poder de atração da cidade de Curitiba com relação ao fluxo de pessoas para aquele espaço, né? E isso vai fazer com que Curitiba cresça muito nesse momento. Automaticamente, as exportações de erva mate do Paraná, elas crescem de uma forma muito grande a partir desse momento também. E aqui, né, como que boa parte, né, dessa produção ela era conduzida, né, para né, tanto
das fábricas de barris para as indústrias, né, de erva mate, quanto também no transporte das indústrias de erva mate até as ferrovias. E muitas vezes o pessoal fazia, né, o caminho de Curitiba até Paranaguá nessas carroças, né? Então, esse é um detalhe aí muito importante também desse momento, ou seja, isso acaba dinamizando muito a economia curitibana nesse momento, justamente em virtude da indústria madeireira, né, e também da indústria da erva mate. A indústria madeireira ela tem um fôlego maior ainda, porque com o aumento dessa população vindo para Curitiba, buscando trabalho, você precisa então construir casa para essa população. E de onde viria, então, a matéria-prima para você construir uma casa? Lógico que vinha, então, das indústrias madeireiras. Então, isso também foi um destaque aí muito grande nesse momento. Vários imigrantes, né, principalmente imigrantes, né, italianos que acabam chegando, né, no Porto de Paranaguá nas primeiras décadas, né, do século XX, muitos deles conseguem vir com um determinado capital acumulado da Itália, né, juntaram lá as suas economias, e muitos desses imigrantes acabaram, então, se unindo e conseguiram abrir, né, vários negócios no ramo, né, da madeireira na cidade de Curitiba e em toda a região ali do entorno. Então, por isso que a gente tem ali uma dinamização muito grande, né? E também os poloneses, né, muitos poloneses também acabaram se instalando na cidade de Curitiba justamente nesse momento e também passaram, né, a se dedicar a essas atividades, né? Então, também a gente tem muitas famílias, né, dessa burguesia industrial, né, e depois comercial, e que tem até hoje muitas famílias tradicionais, né, polonesas, italianas, que surgem justamente a partir desse momento da história do Paraná. Essa é uma foto, pessoal, muito interessante. Acho que todos devem conhecer o Mate Leão, né, que em 2007 acabou sendo comprada, né, pela Coca-Cola, e daí todos, né, os produtos da Mate Leão estão relacionados aí aos interesses, né, da Coca-Cola. Essa foi a planta industrial, né, da Leão Júnior, né, que era a Mate Leão, né, desse momento. Então, foi uma empresa que surgiu, né, se eu não me engano, lá em 1905, na cidade de Curitiba, e teve assim um poder, né, econômico muito muito relevante nesse momento da história aqui do Paraná, né? Então isso vai fazer com que surja então uma elite curitibana, né, tanto vinculada, né, a uma elite que surge a partir dessa indústria madeireira, quanto uma elite curitibana que surge a partir desses engenhos da erva mate. E isso, então, vai fazer com que essa elite curitibana, né, tenha, então, uma certa gama de hábitos de consumo, né, refinados, e isso vai acabar atraindo vários tipos diferentes de serviços para a cidade de Curitiba. E isso, então, acaba favorecendo o próprio processo de intensificação da urbanização dessa cidade. Então, vejam, né, quanto que uma questão está aí relacionada com a outra. E quando você forma, né, essa elite, né, curitibana, logicamente que essa elite ela vai, então, tentar tomar conta, né, do aparato estatal e vai, então, tentar, né, fazer com que esse aparato estatal seja tenha efetivado as suas ações políticas a partir dos interesses dessa elite madeireira e ervateira. Então, isso é um detalhe aí muito importante que surge aí nesse momento. Esse é um dos rótulos, né, de uma
das indústrias, né, de erva mate de Curitiba, que destaca muito bem essa questão que eu falei, né, a respeito das famílias tradicionais curitibanas e a sua relação muito próxima com a questão dos engenhos da erva mate. Então, se a gente observar aqui nessa figura, a gente tem ali uma junção, né, muito importante, né, da família Carneiro, da família Azevedo, da família Fontana, né? A Fontana já era uma família de origem italiana, né? Os Mirós e os Lacerdas, né? Todos eles importantes famílias curitibanas que se dedicavam, então, à fabricação da erva mate, né? Então, aqui, se a gente observar aqui na primeira figura, né, da esquerda, a ervateira americana, que estava localizada no bairro, né, para quem conhece ali, né, no bairro Portão, né, de Curitiba. A outra fábrica, chamada Fábrica Tibagi e Delfonso, né, Curitiba, e o engenho Santo Antônio da Lapa, né, ou seja, então, 3 importantes engenhos que acabaram formando, né, esse conglomerado, né, Moinhos Unidos do Brasil, Curitiba, né? Então, por aí dá para a gente notar, né, a importância dessa indústria ervateira para a cidade de Curitiba, né, e o surgimento dessas famílias, né, importantes aqui para o Paraná. Famílias essas que, se a gente, né, tem o professor Ricardo Almeida, né, do Departamento de Sociologia da Federal aqui do Paraná, ele tem um trabalho muito interessante a respeito da genealogia do poder político aqui do Paraná, onde ele faz, então, uma análise de como as grandes famílias aqui do Paraná, elas acabam se unindo através do matrimônio, e isso faz com que elas perdurem o seu poder político e econômico aqui do Paraná. Então, essas famílias que, nesse momento, elas estavam, então, voltadas para a indústria do erva mate, alguns descendentes dessas famílias acabam, então, entrando no aparato estatal, né? Muitos deles acabam se tornando, né, vereadores de Curitiba, deputados estaduais, federais, juízes, desembargadores, e quando você faz, então, o estudo dessa genealogia, a gente consegue observar que, até hoje, existem vários membros dessas grandes famílias ainda no aparato estatal do estado do Paraná, né? Então, por aí que a gente observa, né, o quanto que as elites elas acabam tomando conta, né, do aparato estatal. Aqui, um dos engenhos, né, que estava localizado na cidade de Ponta Grossa, né, a erva mate amorosa, né, que era produzida, então, na cidade de Ponta Grossa. Aqui, a erva mate primavera, né, que também era de Curitiba, né? Aqui, se a gente observar no rótulo, elaborada e exportada por Emílio von Lichtenstein, né, que já era aí um alemão, né, que acabou se dirigindo, né, para esse setor produtivo, né? Então, aqui a gente observa também a participação, né, dos imigrantes nessa estrutura aqui do Paraná, né? Aqui uma outra figura, né, que ilustra muito bem também essa questão dessas indústrias ervateiras na cidade de Curitiba. Agora, quando a gente pensa, né, a respeito de como que essa indústria da erva mate ela vai entrar num processo de decadência, isso também está muito vinculado, né, com o aparato estatal paranaense, né? Então, no final do século XIX, a Argentina ela passa a fazer o processo de manufatura da erva mate. Ou seja, então, vários produtores
dessa matéria-prima aqui no Brasil, eles deixam de fornecer essa mercadoria para os engenhos de Curitiba e passam, então, a fornecer essa matéria-prima diretamente para a Argentina, que fazia, então, o processo, né, de manufatura dessa erva mate, que seria consumida, então, na Argentina, né? E, de certa forma, os senhores de engenho de Curitiba, eles passam, então, a pressionar, né? Eles passam a pressionar, então, o governo, né, o governo paranaense, e dessa forma eles colocam uma taxação de 100% na exportação do mate cancheado. O que é o mate cancheado? Era o mate bruto, né, sem ser processado. Em 1902, a produção de erva mate aqui do Paraná participou com 3% das exportações totais do Brasil. Né? Por aí dá para a gente notar o quanto que era importante essa indústria aqui para o estado do Paraná. Ainda em 1902, o Legislativo do Paraná termina, né, com a lei que protegia o beneficiamento da erva mate do estado. Ou seja, então, quando você tira essa taxação sobre a exportação do mate bruto para a Argentina, logicamente que isso vai fazer com que a Argentina, tanto que ela aumente os seus engenhos de processamento da erva mate, quanto também eles passam a produzir a sua própria erva mate. Ou seja, então eles conseguem unir os dois elos da cadeia produtiva. E isso, logicamente, acaba arrebentando, né, com a indústria da erva mate aqui no Paraná. Então, essa burguesia industrial que nasce dessa atividade produtiva, ela passa, então, a dimensionar o seu capital para outras estruturas produtivas, principalmente do ramo, né, de alimentos aqui no Paraná. Né? Então, foi basicamente isso, né, que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje. Eu não entrei em detalhes, né, a respeito de como que era esse setor industrial nas demais regiões aqui do Paraná, né, porque, de certa forma, era algo um tanto que precário, né, a gente não tinha uma indústria bem estruturada nas demais regiões aqui do Paraná, né, como no sudoeste, no oeste e até mesmo aqui no norte. A gente tinha ali uma pequena, né, e muito rudimentar indústria ali que processava alguns alimentos, né, mas de uma forma assim, muito rudimentar, né, que não tinha um alcance muito grande. A gente acabava importando muitos dos produtos manufaturados. E depois, quando o estado de São Paulo passa a desenvolver o seu setor industrial, nós, paranaenses, então, passamos a importar muitos desses produtos industrializados do estado de São Paulo. A gente começa a reverter tudo isso a partir de 1930, né? Quando a gente vai abordar isso na próxima aula. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Conseguiram entender tudo? Eu posso colocar uma questão na prova, então, a respeito de como que era a indústria paranaense antes de 30? Bem, então, acho que é isso, pessoal, que eu queria passar, então, na aula de hoje, já que o pessoal, né, não tem nenhuma pergunta, todo mundo conseguiu entender tudo, então a gente se vê na sexta-feira. E não esqueçam que até sexta é o último prazo para
vocês me mandarem a prova de organização do espaço mundial. E mais um detalhe, a respeito do seminário das cooperativas, eu preciso, né, que cada um dos grupos me mande no particular, né, qual cooperativa que vocês irão trabalhar, né, para que não haja ali um conflito de interesses. Então, aí deixa eu ver o pessoal aqui dos grupos. A gente já falou não, assim, professor. Nem vem. Já começou. Então, aí o grupo da Carol ficou com a Coamo ou a Cocamar? Ficou com a Cocamar. Certo, então daí eu preciso aí do posicionamento do grupo aí da Jéssica, do grupo 3, que é o grupo da Grabiele, e o grupo 4, que é do João, do Danilo, do Maquinário e do Paulo. E o restante aí do pessoal, né? O Thiago, Natal, aí os demais grupos, né? Para que não haja aí um conflito de interesses, né? É isso aí, Carol. A Carol já começou a fazer o trabalho, deu 11 páginas para eu ler, eu quase quis matar ela. Credo, tudo isso. Mas deu só isso. Acabou, né? Acabou aí. Então, pessoal, aí os demais grupos, né? A Gabriele, Jéssica e João, né? Me passem, então, qual cooperativa que vocês vão trabalhar, né? No seminário. A gente tem ainda, né? No Paraná tem muita cooperativa, né? Tem aí a Copacol, a gente tem a Integrada, tem ali aquela de Carambeí, putz, esqueci o nome. Estou ruim de cabeça hoje. Então, a gente tem muita cooperativa aqui no Paraná, né? Então, acho que dificilmente vai ter uma briga aí a respeito das cooperativas. Mas me passem aí no particular, né, o que cada um dos grupos vai falar. Beleza? Então, até mais, até sexta. Boa noite a todos aí e bom descanso.